Podia desculpa o atraso, pessoal. Vamos lá, página 5. Correçãozinha da tarefa. Fiquei feliz que eu passei o olho e vi algumas apostilas rabiscadas. Então, uma chance boa aí de a maioria ter feito o exercício. Olha só que coisa linda. Estou orgulhoso. Parece que a galera fez a tarefa mesmo. Meu Deus! Coisa linda! Professor, esse trimestre não tem nota de participação de eventos. Eu acho que no último dia de aula eu vou olhar os cadernos. Depois a gente conversa sobre esse dia, o dia mágico, o último dia de aula. Nos últimos 10 minutos de aula eu vou fazer análise da tua vida pregressa, do berçário até aquele dia. As tabelas estão presentes diariamente, pois agrupam dados de uma forma prática e eficiente. A tabela a seguir apresenta informações relacionadas à dieta alimentícia. Os dados referem-se a 100 gramas de cada alimento. Então fala lá de macarrão, pão, alface, brócolis. Fala umidade, energia, proteína, colesterol, carboidrato. Meu Deus! De acordo com a tabela, responda. Qual é o alimento que tem a maior porcentagem de umidade? E a menor? Alface. E depois ele pediu a menor. Macarrão. Macarrão. Galerinha, olha só. Eu tô vindo oeste, não se esqueça. Sacanagem, se a galera ver esse vídeo eles me matam. Letra B. Qual é o alimento que fornece a maior quantidade de energia? E a menor? Beleza, muito bom. Complicada essa parte, hein? Quais são os alimentos que não possuem carboidratos? Atum, carne bovina, frango. Beleza, dieta do Dr. Atkins. Letra D. Quais os alimentos que você evitaria devido à grande quantidade de colesterol que possuem? Ovo, carne bovina e macarrão. Não, eu concordo contigo, né? Pelo amor de Deus, não vamos nem discutir isso, porque se nós formos começar a discutir isso, vai virar uma discussão biológica, né? Eu citei, por exemplo, a dieta do Dr. Atkins, né? Existem muitas controvérsias a respeito do que faz o colesterol aumentar ou diminuir. Eu tenho um tio que sempre se alimentou adequadamente, tudo bonitinho, nunca conseguiu baixar o colesterol. Quando começou a fazer dieta de proteína, o colesterol dele baixou. Então tu vê que loucura, né? Certo? Tem gente que só come proteína e gordura e tem o colesterol em dia. Então os mecanismos de o colesterol aumentar ou diminuir ainda não são bem esclarecidos. Mas, né, cuidado com dietas muito não ortodoxas, né? Tipo a dieta do ovo, a dieta da sopa de não sei o que, a dieta do limão. Esse tipo de coisa tem que ficar cabreiro, né? Certo? Mas de fato, ainda não há consenso do que seria uma alimentação mais saudável. O que pode ser mais saudável para um corpo não é necessariamente mais saudável para o outro. Eu concordo com a colega. Absolutamente, né, idiota essa parte. Observe a representação da matriz M referente à tabela. Pô, o cara pegou aquela tabela gigante de informações e fez uma matriz organizando aqueles dados. Show! Lá na página 6, a tabela... Eu cheguei a falar para ter a noção de matriz, né? Falei da ordem, certo? Linha, coluna, falei dos elementos A e J, então não vou ler isso aqui para ti. Representação de uma matriz. Item 2, então, página 6, questão 2. A tabela exibida no início da unidade foi representada pela matriz M. Com base nessa matriz, escreva o elemento que pertence à segunda linha, terceira coluna. Era da matriz M, né? Voltando à matriz M, segunda linha, terceira coluna. Quanto é? 8. Aí a gente poderia dizer que é o A, 2, 3, segunda linha, terceira coluna? 8. Depois, isso era a letra A. Letra B, o elemento da sexta linha, sexta coluna. Quem é o A66? 1,3. Obrigado. Quem seria o elemento da nona linha e terceira coluna? O A93. 4. Muito obrigado. Tranquilinho, né? Só porque os caras estão acordados e tal, tranquilo. Página 7.
Página 8. Página 8. Igualdade de matrizes. Oi. Eu tava a diagonal secundária e a principal. Eu entendi o que cada uma tem. A principal é assim, a secundária é assim. Só que eu não entendi por que a secundária tem que ser necessariamente. Tu acredita que eu passei boa parte da minha vida trabalhando com matrizes, às vezes tendo um tilt e não sabendo, ai meu Deus, qual é a principal, qual é a secundária? E um dia, não sei porquê, eu olhei para a matriz e eu, meu Deus, como é que eu não percebi isso antes? Fiquei com raiva dos meus professores. O que custava falar que a diagonal principal ela é principal porque o I é igual ao J? Só isso, é porque o I é igual ao J. A diagonal principal é formada pelos elementos onde I e J são iguais. Ela é principal mesmo. Quando o I e o J, né, não são iguais, então é uma merda, secundária. Certo? Idiota, né? Página 7, então ele falou justamente de diagonal principal e secundária. Adorei a pergunta da colega. Então tu não pode esquecer, a diagonal principal de uma matriz é sempre formada pelos elementos onde o I e o J são iguais. Por isso que ela é a principal, por isso que a outra vai ser a secundária. Show de bola. Página 8, então, falava igualdade de matrizes. Disse lá, questão 3. Falei, né? Citei o que era igualdade de matrizes para vocês, né? Rapidamente. Ele disse que a matriz A é formada pelos elementos 2, x mais 2, menos 1 e y menos 1. E a matriz B é formada pelos elementos 2, 3, menos 1 e 4. Se o cara me diz que as matrizes A e B são iguais, pela madrugada o 2 é igual ao 2, o x mais 2 é igual ao 3, o menos 1 é igual ao menos 1, o y menos 1 é igual ao 4. Não, subtrai 2 em ambos os lados, soma 1 em ambos os lados. A única operação que se faz uma igualdade. Muito bem. Sonífero também, né? Questão 1 agora da página 8 ainda, que é o para fazer. Quadrado mágico é uma matriz quadrada com n linhas e n colunas e os elementos são números naturais, 1, 2, 3, até n ao quadrado. O desafio do quadrado mágico é dispor seus elementos nas linhas e colunas de maneira que, em cada linha, coluna ou diagonal, a soma dos elementos seja a mesma. A soma de uma linha, coluna ou diagonal é denominada de constante mágica. A seguir estão representados dois quadrados mágicos. Determine a constante mágica de cada um e complete os elementos que estão faltando. Então, uma das matrizes, que era Q3 por 3, era formada por Y, 9, 2, 3, X, 7, 8, 1 e Z. E aí, como é que eu vou descobrir quem são X, Y e Z? Bom, escalonamento. Boa. Sabe que eu não sei se o escalonamento... É o escalonamento, sim. A gente fez três equações, duas incógnitas em cada uma, É isso aí. Então, Y mais 9 mais 2 tem que ser igual a K. Concorda comigo? 3 mais X mais 7 tem que ser igual a K, que é a constante mágica. 8 mais 1 mais Z também tem que ser igual a K. Concorda comigo? E eu poderia fazer a soma, eu somei todas as linhas, certo? Eu poderia somar todas as colunas. Y mais 3 mais 8 é igual a K. 9 mais X mais 1 é igual a K. 7, 2 mais 7 mais Z é igual a K. Concordam? O que eu posso obedecer ainda? X mais Y mais Z igual a K. 2 mais X mais 8 é igual a K. Show de bola. E aí? Porque assim, é claro que é muito mais prático, é chutar, né, gente? Só que se eu estiver chutando, a gente volta pro pré e pronto. Tá entendendo? Eu quero te mostrar qual é a matemática que pode surgir dali, né? Esse é o objetivo da aula. Não é ficar completando, chutando no númerozinho, ai, como eu sou sortudo, chutei primeiro, eu consegui. Não é esse o objetivo, né?
Porque todo mundo já deve... A colega mesmo, né, que estava no apoio, a gente já corrigiu isso no apoio, chutou a primeira, acertou de cara. Ah, vamos tentar, porque tá faltando quem, né? Tá faltando o 4, o 5. Então chuta lá, tem 6 opções, daqui a pouco tu acerta e acabou. Certo? É isso que tu faria num concurso. Nós estamos querendo aprender matemática, então o desafio era tu ler o enunciado, a partir do enunciado montar equações matemáticas e tentar resolvê-las. Qual será um bom caminho para a gente resolver? Isolar a primeira letra. Pois é, ó. Se eu tentar igualar, e essa aqui, por exemplo, com essa, não vai dar, porque vai cancelar o y com y, né? Não vou chegar a lugar nenhum. E aí, o que vocês me recomendam? Com certeza, a equação XYZ vai nos ajudar a matar essa charada. Igualar ela qual? Constante. Constante, pode ser. Beleza. E agora? Como? Isolar quem? Pode ser o Y. Aqui nessa? Y igual. K menos 11. Obrigado, gente. Estou começando a gostar da velocidade. X mais. Quanto é que é o Y? K menos 11. Acho que é isso que vocês querem que eu faça, né? Show de bola. Vamos lá. E agora? Isola o Z. Beleza. Muito obrigado, gente. Z igual a K menos 9. Isso é igual a K. Hã? Vamos pegar um X. K menos 10. Bota no lugar do X. K menos 10. Só sobrou o quê? Pronto. Primário, né? Se for pensar, isola numa, substitui na outra. Já usamos isso outrora. K mais K. 2K. Menos 10 com menos 11. Com menos 9. Menos 30 passa para o outro lado. Mais 30. Divide ambos os lados por 2, né? Na verdade eu somei 30 em ambos os lados. Achamos a constante mágica. Show de bola. Na verdade achamos não, vocês acharam. Eu só obedeci. E aí, como é que a gente acha as letrinhas? Substitui. Isso mais isso tem que dar 15, né? Aqui eu já tenho 11, falta y igual a 4, x igual a 5 e z igual a 6. Ele pedia para determinar a constante mágica e as letrinhas. Matamos. Só que tinha mais um quadrado mágico nessa questão, certo? E aí um pouco mais divertido. Porém, se uma observação atenta fosse feita, dava de matar até mais fácil que a primeira, né? Do ponto de vista matemático, obviamente, né? A primeira, no chutômetro, tu faria rapidinho. Como é que é? Diagonal? Pô, show, né? Então vai ser fácil terminar essa constante. 27 mais 7... 34, a constante que eu chamei de K, não sei porquê, 34. Fechou? Então vamos lá. Aqui eu já tenho 15, 15 mais 16, 31. Tá faltando 3. A igual a 3. Aqui eu tenho 16, 26. 26 para 34, 8. Achamos que B vale 8. Aqui nós temos 19, 25 para 34, 9. C igual a 9. E finalmente, nós temos 16 mais 4, 20 para 34, 14. Matamos a questãozinha. Boa essa questãozinha. Né? Do ponto de vista matemático, se fosse resolver, né? Porque se tu só chutar, né, teria que ter um enunciado assim: mostre todos os cálculos. Né? Não vale chutômetro. Aí fica uma questão boa. Caso contrário, fica mais facilzinho, se não tiver que explicar nada, né? Show de bola! Vamos ver o que... Vamos ver se vai melhorar, né? Porque a coisa está meio simples por enquanto. Aliás, eu não entendi aquela história do enunciado ali, ó. Os elementos são números naturais, 1, 2, 3, até n ao quadrado. Nessa questão. O que ele queria dizer com aquilo? É porque é um quadrado? Não, é isso
isso que eu queria que a galera entendesse bem, né? O n ao quadrado nada mais é que tu pegar o número de elementos que o cara tem. 4 vezes 4 tem 16 elementos, né? E o enunciado estava dizendo então que tinha que completar com 1 até esse número de elementos. Se for um quadrado 5 por 5, vão ter 25 elementos. Então eu vou ter que usar o número 1 até o número 25. Ele representou n ao quadrado ali. É importante ter entendido aquilo, não para fazer questão, mas né, para ver se tu está conseguindo interpretar o que ele está querendo dizer. Tá? Questão 2. Fala. Tipo, na solução. Tem alguma coisa pra fazer ou só bota aqui? Não, ele pediu para achar a constante mágica, então seria elegante, né, a gente dizer que é a constante mágica. A constante mágica deu esse valor e depois, né, escrever quem é o A, o B ou o C. Questão 2. 4 cidades indicadas pelos números 1, 2, 3, 4 de um mapa estão representadas a seguir com as respectivas distâncias em quilômetros entre elas. Então fez o mapa lá, tinha as distâncias. Por exemplo, entre 1 e 2 estava registrado o 34 e tinha um mapa continuando esse tipo de ideia. Escreva a matriz 4x4 cujos elementos são as distâncias entre as cidades. Por exemplo, o elemento 3, 4 é a distância entre as cidades 3 e 4, que corresponde a 72, que estava no desenho. Bom, primeiro, se é uma matriz 4x4, vale a pena tu desenhar ela genericamente. Claro que isso é um saco de fazer. Não tem como negar isso, né? Isso é muito chato. A31 é quase um teste psicotécnico, né, cara? A41, A42, A43, A44. Montei a matriz genericamente. Aí ele queria que eu pegasse essas posições e usasse para transformar na distância entre as cidades. O elemento A1 vai representar a distância entre a cidade 1 e ela própria. Fala, meu amor. É que ele diz enunciado que o A34 é 72. Só que quando tu faz a matriz ali primeiro, né, A43, vai ser negativo porque ele vai vir no 4 do outro? Ah, interessante. Não, na verdade, como ele está falando só a distância entre as cidades, se fosse uma aula de física, a gente poderia pensar, né? Peraí, eu vou escrever a equação horária da posição, para um lado é mais, para o outro lado é menos. Só que aqui é uma questão matemática e distâncias, a gente diz que é sempre uma grandeza positiva, né? Que não pode ser menos que zero. Quando a gente fala dos espaços ou das posições na física, né? Aí é que a gente entende que tem um referencial e que faz sentido de ser negativo, certo? Então não vamos nos preocupar com o negativo, não. Interessante. 1, 2 é 34 e 2, 1, como a colega acabou de falar, também vai ser 34. Depois, o elemento A13 é a distância entre 1 e 3. E a distância entre 1 e 3 é 23. Então, 3, 1 também é 23. Depois, o elemento A14 é a distância entre 1 e 4, que vale 80. Então, 4, 1 também é 80. Depois, elemento A22, 0. Elemento A23, 2, 3, 48 e 3, 2, 3, 2, 48. Esse elemento, que é o elemento 3, 2, 4, por favor. Quanto? 65, obrigado. Como é difícil. Tá. E aí? Esse aqui? 65. Aqui, 0. Aqui também vai ser 0. Diagonal principal tem que ser 0, com certeza. Aqui? 7, 2, 7, 2. Montamos a matriz. Então, mais um trabalho psicotécnico aí, digamos, né? Ver se o cara está ligado, se ele está concentrado. Essa matriz é uma matriz curiosa, né? Observem que os elementos são simétricos a partir do diagonal principal, né? Certo? Então, podemos dizer que é uma matriz simétrica. Né? Uma matriz simétrica. Show de bola. Professor, Pois não. é relevante colocar o nome da matriz e a ordem, porque eu sempre coloco a ordem também. É sempre interessante, né, a gente fazer isso. 4x4, vamos colocar ali a matriz A4x4. A gente costuma fazer isso principalmente quando a gente não tem a matriz pronta, certo? Para mostrar para a pessoa que eu estou representando uma matriz desta ordem. Agora, quando a matriz está ali já expressa, não é obrigatório, mas
não tem problema nenhum. Muito bom. Então, meu querido. Vamos continuando, galerinha. Vou mudar aqui um pouquinho. Questão 3 da página 9. Página 9, questão 3. Em uma família, o pai e um dos filhos cultiva 3 tipos de sementes oleaginosas, soja, girassol e amendoim. Eles compram 3 tipos de fertilizante, um para cada cultura. Nesta tabela estão as áreas plantadas em hectare pelo pai e pelo filho, para cada cultura. A área plantada pelo pai, a área plantada pelo filho de soja, girassol e amendoim. Aí ele fala, a quantidade de fertilizante por hectare em quilograma para cada cultura é dada por esta tabela. Ele vai lá e diz quanto de fertilizante tipo 1, tipo 2 e tipo 3 para cada tipo de cultura. Sobre a situação, responda as seguintes questões marcando verdadeiro ou falso. Letra A. A área plantada pelo filho é menor do que a área plantada pelo pai. Que raiva. Oh, meu Deus. Temos que somar a área plantada pelo pai. 60 com 30 dá 120. A área plantada pelo filho. 90, 100, 110. Então a área plantada pelo filho é menor que a área plantada pelo pai. Verdadeiro. Tranquilo? O pai precisa comprar 900 kg de fertilizante tipo 1 para esta cultura. Peraí, o fertilizante tipo 1 era quantidade de fertilizante por hectare em quilograma. Ele, para soja, tinha 15 por hectare. E ele plantou quantos hectares? 60, né? Como é que eu vou descobrir quanto de fertilizante? Multiplicando. Concordam? Ele pediu só para girassol. O pai precisa comprar 900 kg de fertilizante tipo 1 para a cultura de girassol, não é para todas as culturas. Então girassol ele planta 30 hectares. E o fertilizante para girassol são quantos quilos? 20. 20 vezes 30, 600 ele precisa. E ele disse que era 900. Um absurdo. Letra C. Para o filho, a quantidade de fertilizante tipo 2 para a cultura de girassol é o dobro da quantidade necessária para a cultura de amendoim. Fertilizante tipo 2. E ele está falando de girassol primeiro, ele está falando do filho, não é? Como? Sim. E ele falou que era o dobro. Então já ficou falso. Obrigado. Letra D. A quantidade de fertilizante tipo 1 que o pai deve comprar para a cultura de soja é maior do que a quantidade que ele deve comprar para a cultura de amendoim. Estamos falando do pai. O fertilizante é o tipo 1 e ele quer soja. Soja, 15 por hectare. E o pai plantou 60. Concorda comigo? Multiplicando temos 900 quilos. E ele comparou com qual? É maior do que a quantidade para amendoim. Amendoim, 35. E ele plantou quanto de amendoim? 30, né? Concordam? 35 vezes 30? 100? Mais um zero, né? Concordam comigo? Quanto é que tinha dado a primeira? Quanto é que tinha dado a primeira? Então deu mais, né? E ele falou que era quanto? A soja era maior. Que a soja era maior. Bom. Letra E. A quantidade de fertilizante tipo 3 comprada pelo filho é menor do que a quantidade de fertilizante tipo 2 comprada pelo pai. Como é que eu faria esse cálculo? Pego o fertilizante tipo 3, que é usado para cada cultura, e multiplico pelos respectivos cultivos em hectare. Concorda comigo? Então para o filho ficaria 20 vezes 50, que é 1000, 25 vezes 20, que é 500, e 25 vezes, e 35 vezes 40, que dá quanto? 1.400. 1.400 mais 500, 1.900 mais 1.000. 2.900, concorda comigo? Guarda para mim, por favor, 2.900 quilos. Isso foi o filho, né? É menor do que a quantidade de fertilizante tipo 2 comprada pelo pai. Fertilizante tipo 2. Vamos na cultura do pai. Soja, 60 vezes 25.
1.500. Depois, 30 vezes 25. 750. E 30 vezes 25 de novo. 750 mais 750. 1.500 com mais 1.500. 3.000, né? E o filho tinha comprado quanto? 2.900. A quantidade de fertilizante tipo 3 é menor? Sim. Então trabalho braçal, né? Trabalho braçal. Até de cabeça, se a gente estiver bem concentrado, dá pra fazer. Questão 4. Qual delas? Na letra C? Vamos ver. Para o filho, a quantidade de fertilizante tipo 2 para a cultura de girassol é o dobro da quantidade necessária para a cultura de amendoim. Tipo 2. O girassol e o amendoim exigem a mesma quantidade. Pois é, eu concordo. Vamos ver. Para... Exatamente. Então, a área deveria ser o dobro, né? E a área é o dobro de girassol e amendoim? É o dobro, né? Para o filho, a quantidade de fertilizante tipo 2 para a cultura de girassol é o dobro. E é o do amendoim que é o dobro. Certo? Então, era preciso multiplicar. O amigo falou, professor, já que eram iguais as quantidades, eu não preciso nem multiplicar, basta eu ir lá e comparar diretamente. Mas eu fico feliz que tu tenha feito isso, porque tu vê, quando eu estava corrigindo, eu estava fazendo como se a pessoa não tivesse noção do que estivesse acontecendo. Como eu senti que a turma estava teoricamente um pouco mais agilizada e meio que me cobrou, vamos lá, professor, porra, tá igual, agiliza, entendeu? Aí eu fui na onda, certo? Mas parabéns, não é todo mundo que tem que estar exatamente no mesmo ritmo. E aí o aluno tem que fazer a pergunta mesmo, sempre, parabéns, fico orgulhoso de ter feito a pergunta. Vamos que vamos, galerinha. Questão 4, da mesma página 9. Já corrigimos? Já, as questões. Questão 5, pode ser? Vamos que vamos. Estando de